é isso? Seja bem-vinda, e nós também estamos sempre aqui nos domingos, de manhã, às 9 horas e às 19 também à noite. Se quiser vir. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Isaías capítulo 1. Nós vamos tentar aqui fazer um estudo. Um estudo não, né? Um comentário sobre os 3 primeiros capítulos. A minha intenção era dividir isso para os irmãos lerem, mas como tem pouca gente, então a gente vai lendo e se der tempo a gente termina os 3 capítulos. Na verdade, esses 3 capítulos são basicamente a mesma coisa, só dito de formas diferentes, né? Mas antes disso, é importante notar que esse capítulo, ele tem esses capítulos têm um duplo aspecto, né? Eles têm um duplo aspecto em relação à mensagem que ele fala. Basicamente, o título dessa mensagem poderia ser o dever de viver em santidade numa nação rebelde. Enquanto uma nação pagã, por exemplo, nós precisamos entender que há a rebeldia das igrejas, ok? E há a rebeldia, que as igrejas que introduzem heresias e deturpam a palavra de Deus, e há o paganismo estrito, o ímpio. Nesses 3 capítulos, Isaías fala das duas coisas. Porque dentro de Jerusalém e de Judá, se tinha as duas coisas. Existia tanto a profanação e heresia no templo, um sincretismo que acontecia dentro do templo, que representa para nós igrejas que não seguem a palavra de Deus conforme a palavra de Deus é escrita, justamente juntando sincretismos religiosos e novas heresias e práticas que não são corretas, como também tinha a própria impiedade do povo em si, que aí representa o próprio ímpio. No caso de Israel, estava dentro de Israel, mas não era de Israel, apesar de ser, entre aspas, membro do povo de Deus. É frequentemente dito que nós vivemos numa nação cristã, nós estamos no Ocidente, o Ocidente é cristão. Isso não é verdade mais. Isso poderia ter sido verdade, sei lá, 1960, 1970. Hoje, por recenseamentos que tem aí, 50% da população só nos Estados Unidos acredita mais em OVNI do que em Jesus Cristo. E na Europa, basicamente, é proibido até de você pregar numa praça. Então, nós estamos então falando de nações que jamais, nunca mais, não são cristãs. É cristã no nome, é cristã na história, mas já cuspiu nessa história de 2000 anos, já não é mais cristã. Hoje mesmo, o Reino Unido e a Europa, ela é islâmica. Eles estão tendo um problema sério. E aí a gente vê gente reclamando na internet desses problemas, mas no fundo, essas pessoas que reclamam, quando chegam para conversar com elas, elas na verdade são pagãs. O que eles não gostam é do extremismo islâmico que está lá dentro. Afinal de contas, 90% desse pessoal é pagã no sentido de bruxaria mesmo. Que lá a gente chamaria de Wicca. Aqui nós temos as religiões afro-brasileiras. Dos Estados Unidos você tem um espiritismo gigante. Então, nós estamos falando de paganismo, né? E nós, como crentes, nós devemos entender que nós devemos viver em santidade numa nação rebelde. Atualmente, no Brasil, nem se fala a nossa situação. A nossa situação, ela é análoga ao que está descrito aqui em Isaías 1, 2 e 3. Muita gente pergunta e diz assim, não, nós estamos no fim dos tempos, tem os sinais e tal. Bom, quem estudou um pouquinho de escatologia sabe que não é assim, que não estamos no fim dos tempos, apesar de haver sinais, porque tem certas premissas que precisam acontecer para que haja o fim dos tempos. Entendeu? Eu não arriscaria dizer nem em que situação nós estamos.
Tem gente que diz que estaríamos nos princípios das dores, mas eu não sei. Agora, eu sei que nós estamos vivendo uma situação análoga a Isaías 1, 2 e 3. Se essa profecia já se cumpriu ou não cumpriu, apesar de partes dessas passagens afirmarem e apontarem para o milênio e apontarem para o dia do Senhor, é preciso entender que as situações entre essas passagens, elas refletem uma situação muito, muito, muito similar ao que o Ocidente hoje vive. Ela já existiu em vários tempos, e como o Eclesiastes fala, tudo é um ciclo, nada há de novo debaixo do sol. Então, o que há descrito aqui já aconteceu e está acontecendo e pode acontecer de novo, até que venha o dia do Senhor, que são as passagens específicas que ele especificamente fala do dia do Senhor. Tudo que ele fala antes, ou quando ele fala em linguagem simbólica, a gente não tem como especificar, é isso que aconteceu. Só quando tiver cumprido e a gente olhar para trás, como acontece com outras profecias. Talvez até essa, em alguns momentos, já aconteceu. Mas ele tem várias profecias aqui de castigo, e depois outras que referem-se diretamente ao dia do Senhor, e outras passagens que ele fala do milênio, do reino milenar. Então vamos começar aqui do capítulo 1. Vou ler até o 6 e vou dar uma paradinha. Não, do 1 ao 3, primeiramente, né? Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então aqui ele já vai dando, a gente precisa entender uma coisa aqui também. Israel não a igreja não é um substituto de Israel. Então o que ele fala para Israel, literalmente para Israel. Só que há analogias à situação da igreja. Entende? Então, não é errado em determinados momentos, se há uma analogia, a igreja ser colocada em lugar. Por quê? Porque simplesmente Deus não vai mudar a forma como ele vai tratar os seus, porque Deus não muda. Se ele trata Israel assim, porque se rebelou contra ele, ele vai tratar a igreja e vai tratar as nações da mesma forma. Porque ele não muda. Ele pode. Há uma prerrogativa de vontade aí, ele pode fazer ou não pode fazer. Ele pode usar nações para castigar outras nações, como ele fez muito em Israel, né? Então, existe essa premissa que a gente já tem que falar. E aí ele continua. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel. Voltaram para trás, Por que seríeis ainda castigados se mais vós rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas de fogo. A vossa terra os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos. Eu acredito que isso é muito análogo ao que nós vivemos hoje. Eu não preciso aqui falar as notícias, estão todas aí na internet. Se você não se informa pela Globo, essa passagem aqui, a vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra os estranhos a devoram. Nós não podemos negar que isto acontece no Brasil há uns 20 anos.
né? E literalmente já tem acontecido. Aconteceu na Califórnia, aconteceu aqui, fogo, acontece um monte de coisas. Eu estou falando que isso é uma analogia. Deus permite essas coisas acontecerem. E há razões para elas acontecerem. Não há como negar que nossa nação é uma nação ímpia. 90% dela. E boa parte da igreja. Não há como negar isso. É uma verdade. Recentemente, agora, na posse do Trump, uma bispa, né? Nunca vi isso, uma bispa. Não é bíblico? Uma bispa. Ela foi lá e subiu e foi falar, acusou lá o Trump. Eu não sou trumpista, tá? Diga-se passagem. Eu não sou trumpista. Na verdade, eu não sou nada. Não me interessa. A política desse mundo não me interessa. É uma coisa que não me interessa, não faz parte da minha vida. Né? Nem votar eu voto, por exemplo, eu. Nem votar eu voto. Vou lá e faço a... Não digo para ninguém fazer, estou dizendo eu. E ela falou do LGBT e não sei mais o que, LGTV Ultra HD, entendeu? E é uma bispa. Eu não posso negar que isso acontece aqui também. Nós temos as igrejas que fazem exatamente isso. Não são poucas, e elas estão lotadas. Aqui a gente conta nos dedos aqui quantas pessoas estão aqui. Por quê? Porque aqui a gente vai dizer a verdade, a gente não vai mentir. A gente vai falar o que precisa ser visto. Então, quando a gente olha isso aqui, a gente fica realmente... Quem tem os olhos para ouvir, o ouvido, os olhos para ver, o ouvido para ouvir, vai ver isso aqui. Quem lê a Bíblia também vai conseguir ver isso aqui, que nós temos passado por essas coisas. O Ocidente tem passado por isso tudo. Né? O Oriente também, né? Há uma perseguição gigantesca ao cristianismo na China, no mundo islâmico, Moçambique, na África. Eles perseguem, eles matam. É comum você estar dentro da igreja lá, você tem que estar com o pastor está com a AK-47. Pode procurar, bota lá na coisa, você vai ver o cara lá dentro da igreja, na porta da igreja com a AK-47. Porque eles chegam e eles raptam todas as mulheres, todas as meninas, e vendem como escravos sexuais, é o que eles fazem, e eles matam muitas pessoas, entendeu? A Nicarágua agora mesmo, ela é um governo comunista, entrou lá e ele saiu prendendo padre, prendendo pastor. A Haiti virou um lugar sem dono, de gangues e mais gangues e tal. Isso aí é um fato. A despeito disso, nós temos também notícias de que o cristianismo tem sido levantado nesses lugares. Por exemplo, na China, é a maior quantidade de cristão que existe lá. Escondido, mas existe. Né? No Irã, tem cidades que o governo iraniano não está conseguindo mais impedir deles se reunirem em igrejas, porque praticamente 90% da cidade é cristã. Eles têm se convertido lá. E recentemente aconteceu a notícia de que um cara dentro do STF deles lá deu um tiro num juiz do STF deles lá, matou uns 2 por conta da tirania que estava acontecendo dentro do Irã. Ou seja, eles estão se rebelando dentro do próprio Irã. Lógico que para você ver essas notícias, você não pode estar olhando a Globo. Você vai ter que procurar na internet e vai ter que fazer uma boa triagem do que é mentira e do que é verdade, porque está tudo misturado. Então precisa realmente, o povo de Deus precisa estar lendo e precisa estar prestando atenção do que está acontecendo. Entendeu? Então nós temos essa aqui, ó, nós já estamos vendo aqui uma analogia do que está acontecendo no mundo. E está muito do que acontece conosco. Aí vamos lá para o versículo 8. E as filhas de Sião é deixada como a cabana da vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. Todo mundo pergunta se já não estamos nos dias de Noé. Pelo menos aqui não estão, porque há um remanescente que eu quero crer que nós e outras igrejas como as nossas somos um remanescente disso.
somos remanescente da verdade, ainda resistindo, né? Ainda vivendo conforme o que as Escrituras dizem, ou pelo menos tentando fielmente, né? Fielmente tentando. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvido à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos, de carneiros, e da gordura de animais cevados, nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que vieis a pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas e os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Vossas luas novas e vossas solenidades, a minha alma as odeia, e já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Olha, essas são as palavras mais pesadas que eu já ouvi na minha vida, dita para o povo de Deus. Deus está enojado, a palavra é essa. Aqui Deus está enojado. Ele não aceita mais nenhum serviço, nenhum sacrifício do seu próprio povo. Por quê? Porque são hipócritas, porque são sacrifícios mentirosos. Entendeu? E ele simplesmente os odeia. Ele diz, eu já não suporto mais. Isso aí, para nós, para quem tem a intenção de servir a Deus, deve servir como um aviso que o nosso culto precisa ser feito em verdade, porque Deus vai ficar assim, ó. Você imagina algumas igrejas, eu já vi alguns cultos, você imagina, eu quando vejo isso aqui, eu vejo algumas igrejas fazendo alguns tipos de cultos, e eu imagino a mesma coisa, como Deus olha essas igrejas, entendeu? Mas além dessas igrejas, vamos sair do aspecto visual. Tá cheio de vídeos de brincadeira, de memes na internet com essas igrejas. Tá cheio, bota lá, aí vai ter uma música de heavy metal, os caras pulando, entendeu? Você vai ver isso. Sabe, uma coisa que aquilo não é um serviço decente para Deus. Mas aquilo ali é um aspecto visual. Mas a gente tem que ir também para um aspecto interior. Qual o seu posicionamento espiritual quando você chega na igreja? Porque pode estar tudo certinho, a música certinha, tudo certinho, mas se 90% daquela igreja não está com o espírito verdadeiro, é equivalente à mesma coisa de uma igreja que está fazendo algum tipo de escândalo. Porque escândalos sempre vão haver, mas Deus olha o coração de cada um, entendeu? E é isso que me preocupa, porque nós precisamos entender a nossa posição diante de Deus. Né? O quão é distante a diferença de poder, a diferença de intenções, a diferença. O quanto é misericordioso para ele aceitar um culto nosso. Entendeu? Ele não precisa de nós, mas ele aceita um culto parco, um culto triste, um culto, mesmo até dependendo da situação, ele pode aceitar aquela falta de esforço. Mas será que ele aceita? Será que está certo? Qual vai ser o grau? Qual é o grau? A gente não tem como saber. Está entendendo? Qual é o grau? Até que ponto os nossos cultos e as nossas orações estão sendo aceitas? Porque eu me peguei perguntando isso. Entendeu?
Quantas pessoas dentro de um pequeno grupo estão com um intuito genuíno de louvar a Deus e fazer verdadeiramente a vontade dele, né? A gente não sabe. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Porque como a gente não sabe, aí você diz, não, mas eu tô. Aí eu digo, sim, mas é preciso entender que o que os outros fazem atinge tudo. Entende? Deus vai aceitar o seu culto, sim, pessoal, se ele é correto. Mas é dito na Bíblia que os pecados dos outros corrompem tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que, por isso que Paulo fala para que cada um olhar o outro e cuidar para que não caia. Se isso não fosse importante, se só a tua vida fosse importante, eu estou cuidando do meu, dane-se. Né? Se fosse só isso, ele não pediria para que a gente olhasse o irmão e o outro e cada um se sustentasse, se suportasse. Ele não iria pedir isso. Então, de alguma forma, o que o outro faz atinge a igreja completamente. E essa situação pode ser muito prejudicial. E aí a gente fica imaginando, será que é por isso que acontece isso? Será que está entendendo? E aí você começa um ciclo de divagações, né? De ficar desmotivado só por causa de uma coisa que, no fundo, se todos estivessem com o mesmo espírito, não aconteceria. Entendeu? Vamos continuar aqui até o 16, né? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade do vosso coração e de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Isso aqui ele está falando para os governantes, tá? Basicamente, é um chamado para cada um, mas a gente sabia que existia um problema aqui muito da liderança. Era um problema sério da liderança aqui, né? Então, eles estavam praticamente assim, porque havia a ideia, você tinha que dar as ofertas e ali eles iam fazer, e tinha toda uma legislação referente a isso, e eles já estavam, ó, não estavam mais nem aí. É tanto que ele vai falar lá na frente sobre isso, e a gente vai entender. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, e aqui ele está fazendo o quê? Ele está dizendo que nós podemos ser perdoados, ele está chamando o arrependimento, porque o arrependimento vai surtir efeito para um perdão genuíno, um perdão de Deus que vai lavar os nossos pecados. Ele fala, vinde então, raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles te tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como uma branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse, como se fez prostituta a cidade fiel. Ela estava cheia de retidão, a justiça havia nela, mas agora homicidas. A tua prata tornou-se em escória, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Né? Seus príncipes são... Príncipe, está falando do aspecto governacional. Eu não consigo não pensar na nossa situação, entendeu? Porque aqui, quando ele fala isso, ele remove ele aqui da igreja. Analogicamente, por favor, entendam, analogicamente. Né? Aqui são líderes, né? São os reis, são esse pessoal. Esse pessoal é do país? É da nação? Mas eles são tratados diferente, porque eles estão em posição elevada. A igreja está fazendo outra coisa. O povo está fazendo outra coisa. Eu vou mostrar lá na frente. Está fazendo outras besteiras. Além desse cara fazendo isso. Mas ele fala logicamente. Porque o povo se rebelou, é que ele deixou isso aqui acontecer. Entende? Porque quando isso acontece, o povo vai gemer. Já dizia, né? Quando o governante é ímpio, o povo geme. É mais ou menos isso.
Então, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Está explicado. E a gente já está vendo aí, é só olhar as notícias. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfações dos seus adversários, vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda impureza, e te restituirei os seus juízes. Isso aqui é uma promessa. Aí entra a promessa, tá? Uma promessa de julgamento, e vai haver julgamento, castigo, e ele vai restaurar. Mas aí a gente já pode, mais ou menos, parar a analogia aqui, porque aí a gente entra no campo da escatologia e da profecia. Mas eu vou continuar só para terminar, né? Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão justamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão como consumidos, porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho ao qual caem as folhas, e como o jardim que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem o apague. Então isso aqui vai ser basicamente uma promessa de restauração. Caso se arrependam, né? Evidentemente ele diz, os que se arrependerem vai estar ok, os que não, ele vai fazer isso. E ele faz, tá? Aí no segundo capítulo a gente vai, né? Deixa eu ver aqui se eu pego aqui. Porque no segundo capítulo tem muita coisa. A palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Já vai fazer outra profecia. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, aqui é profecia, e se elevará por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as nações, e irão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa da Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele julgará entre as nações. Isso aqui é profecia vindouro, né? Agora ele vai falar do dia do Senhor, que também eu vou só passar, porque eu quero pegar o que é análogo a nós, né? Vinde, ó casa, no versículo 5, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente. Aí aqui começa. Já começa a analogia. Se encheram dos costumes do Oriente. E são algoureiros, como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos, e inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricam os seus dedos. Evidentemente, não preciso nem falar de que coisa isso é análogo, né? Disso, primeiro, um orgulho pelo que tem e pelas riquezas. E segundo, o paganismo, a idolatria, que no nosso caso vem de várias formas. Não é obrigado aqui, ele está falando dos filisteus, agoureiros. A gente sabe do que se fala, a gente sabe como é que isso funciona aqui hoje. Não mudou. A idolatria não mudou. Se você estudar um pouco os deuses, é porque precisaria estudar bastante, um pouquinho, a origem dos deuses, até chegar dos deuses gregos, depois chegar dos deuses celtas da Irlanda e os deuses africanos que vieram para cá. São os mesmos deuses. Só preciso dizer isso. Não mudou, nem o nome direito mudou. Porque quando você pega o dialeto Urubá, o dialeto que acontece lá, e você o transcreve, você vai chegar em El, você vai chegar em Cornunos, você vai chegar em Zeus, você vai chegar nesses mesmos deuses. Não vai mudar nada. Só mudou a forma de adoração.
Colocaram uma camada de espiritismo, alguma ciência esotérica, um esoterismo em cima. Começou com a Nova Era, 1970, Nova Era, todo esse negócio, né? Nós estamos na era de Aquário. Isso aí, praticamente, hoje em dia, eu não entro em nenhuma casa, seja ela de católica ou o que for, que não tenha um Budazinho pequenininho, que não tenha algum tipo de algo, algum tipo de superstição. Não, mas isso aí não é nada. Mas isso é alguma coisa, porque é um resquício que ficou. Só que quando a gente vai, mas eu não faço isso, tudo bem. Mas, se o cara é cristão e não faz, aquele é um resquício da avó, não sei quem, do pai, mas a gente vê, por exemplo, eu vejo, por exemplo, posso até dizer assim, no trabalho da minha filha, ela diz o quanto de paganismo tem naquele negócio todo. Sabe? É um negócio assim, estrondoso. E não acredito que Deus vai olhar isso e vai dizer, não, tá de boa, não vou fazer nada. Não vou fazer nada, tá tudo de bem. Agora, recentemente, lá na Bavária, mataram 2, né? Facada de novo, e 5 ficaram feridos. Foi uma criança e um homem. Cara islâmico. Mataram. E eu não vou falar do Natal, né? O Natal foi legal, porque a galera tava brincando de GTA. Quem entende sabe. Era GTA, né? Matar a velhinha 100 pontos. Carmageddon. O cara saiu matando pessoas, passando por cima. A gente viu, quem olhou na internet viu as filmagens, né? As filmagens. Depois outro cara entrou, saiu esfaqueando todo mundo. É isso que se recebe uma nação que, ao invés de estar no Senhor, está em Satanás. E aí a gente tem responsabilidade tripla. Porque, além de haver uma corrupção da própria igreja por conta disso tudo, as igrejas se corrompem, a gente ainda tem que se cuidar conosco mesmo, para que nós possamos realmente estar separados dessa situação. Né? A gente tem que ter todo esse cuidado. Está realmente passando muito tempo. E aí eu não sei se eu poderia falar mais, já são 20h40, então eu vou ter que parar aqui, mas aí depois a gente continua, porque eu vou falar de algumas coisas específicas sobre exatamente o tipo de idolatria que eles faziam nos outeiros. O que eram esses outeiros? Por que Deus era tão irritado com os outeiros, os lugares altos? Existe uma razão, e quando eu for explicar o que exatamente eles faziam nos outeiros, vocês vão entender que não mudou nada. Absolutamente nada. É a mesma idolatria. Com um nome diferente e uma forma diferente, mas é a mesma idolatria. A mesma. Entendeu? Os outeiros, as práticas que existiam, as adorações, por exemplo, eu vou dizer, a adoração dos lugares altos, Bamote. Eles construíam altares em colinas e montes, realizavam sacrifícios sob árvores frondosas. Né? Mudou aqui só o lugar, né? Mantinham bosques sagrados dedicados a divindades pagãs. Hoje os bosques são sagrados, você não pode derrubar nada. Né? Inclusive a Flórida, a Califórnia queimou por conta disso. Eles não podiam matar um peixinho, aí eles pegaram e fecharam os rios que vinham do degelo, eles ficaram sem água para apagar os incêndios e não permitiam os manejos das florestas. Resultado, aquele desastre que aconteceu lá. Né? Então, sagrados os bosques. Práticas religiosas pagãs que eles faziam, consultavam médios e adivinhos. Isaías 8:19. Praticavam necromancia, consultar os mortos. A mesma coisa. Ninguém vai dizer que é diferente. Né? Queimavam incenso para Baal e outras divindades. Beleza. Só tira o Baal, bota outras divindades. Mesma coisa. Né? Tem um amigo meu, quando eu morei na casa dele, todo dia ele queimava incensozinho lá, botava lá no Buda. Incenso. Participavam de rituais de fertilidade cananitas. Isso aqui eu nem vou falar, mas tem uma coisa chamada carnaval aqui.
ok? Sincretismo religioso, misturava a adoração a Deus com rituais pagãos. Tem uma lavação de uma calçada lá, lá na Bahia. Mantinham ídolos e imagens em suas casas e no próprio templo, né? Adoravam as hostes celestiais, ou seja, os astros, né? Rituais proibidos, sacrifícios humanos, especialmente de crianças. Não vou nem falar do que se trata. A gente sabe, né? Rituais de autoflagelação. Aqui é um ponto bem controverso, porque esse ritual ainda existe, apesar que eles chamem de outra coisa. E apesar que as pessoas façam e achem que não tem nada demais. Mas tem. Se eu fosse fazer aqui um estudo, eu ia provar por A mais B que é a mesma coisa. Porque a forma e as motivações são sempre as mesmas. Existem 4 motivações para essa autoflagelação. Existem vários tipos de autoflagelação. Eu não estou falando daquela que os caras se açoitavam, ainda existe, os islâmicos fazem isso também, mas existe um no Ocidente, que é uma autoflagelação. Eu não vou falar para não melindrar ninguém, mas que é a mesma coisa. E quando você estuda sobre as técnicas que eles utilizavam para fazer essa autoflagelação, que eles faziam justamente nos lugares altos, certo? Geralmente em honra dos mortos, mas não só por isso, ok? Eles, depois que eles faziam isso, eles tinham mais umas outras 2 ou 3 razões que são exatamente as mesmas razões que as pessoas fazem isso hoje. E é uma autoflagelação. Não me interessa se você coloca xilocaína para não sentir a dor. É uma autoflagelação. E é proibido. Levíticos diz isso? Eu acho que é. Levítico proíbe, literalmente. Aí você pode dizer, não, mas depende da motivação. Aí se eu disser as 4 motivações, você vai entender que as 4 motivações são tortas e não tem ninguém que faça por alguma outra. Só existe um caso em que isso poderia ser não problemático, que é o caso de ser infligido na pessoa por uma questão de força maior. O sujeito é um prisioneiro, e aí eles marcavam a pessoa. Aí não é culpa dele. Só que 90% dos casos o cara era um criminoso. Eles marcavam para saber que ele era um criminoso. Mas há um caso na história, um único caso na história, em que isso não é assim. Que foi o caso que aconteceu na Alemanha. O resto, pertencimento, honra aos mortos, vaidade, você só cai nessas, você só vai cair nessas, né? Então, você tem adoração a deidades estrangeiras, não preciso dizer, porque está tudo juntos, ofertas de alimentos a deuses da fortuna e do destino, oferta de alimentos, Isaías 65:11, participação de festas pagãs com bebedeira e glutonaria. Eu não vejo diferença nenhuma do que se acontecia antes, porque acontecia agora. Eu, sinceramente, não vejo. Se alguém quer me dizer aí que se tem alguma diferença, eu não vejo. Então, é essa a situação. Então, nós devemos estar cientes que nós estamos numa nação rebelde, e por estarmos numa nação rebelde, temos uma tripla responsabilidade de nos mantermos separados e puros e retos diante de Deus, porque a igreja já tem problemas demais. Nós já temos problemas demais na própria igreja para estarmos introduzindo problemas externos dentro dela, simplesmente porque uma coisa ou outra parece que não tem nada demais. Entendeu? É uma coisa que eu acho. Porque quando a gente tem a posição de Jesus, a gente é separado. Eu vou fazer a vontade de Deus. Pronto, ali você já tem uma vitória. Né? Você já tem uma vitória, que é justamente o que o irmão Davi pregou, uma vitória. Cada vez que você decidir terminantemente ir contra o mundo, você automaticamente é vitorioso ali naquele momento. E Deus não é que ele vai te dar dinheiro, vai te dar prosperidade, mas primeiro porque você vai ganhar coroas lá no céu, que é muito melhor. Mas você vai estar realmente mais puro e diferenciado no mundo.
E a sua vida vai servir como uma candeia, como uma luz. Porque o mundo nas trevas, muitas pessoas gemem também. Eu vejo muita gente que, no fundo, eles não aguentam mais as coisas. Eles não aguentam mais aquilo, né? Eu vi agora um vídeo recente de uma chefe de RH, ela dizendo que ela ficou abismada. Eu não sei se alguém viu esse vídeo, mas ela ficou abismada porque 90% da nova geração que ela faz, como é que diz, entrevista, eles não têm condição de ser contratados. São jovens quebrados, autoindulgentes, preguiçosos, achando que tem direito a tudo, achando que pode escolher o que vai fazer, assim, não sabem nada, saem da escola sem saber de nada. E ela falou assim, olha, alguma coisa tem que ser feita, porque caiu a ficha nela de que essa galera é que vai estar no poder depois, né? Aí até, inclusive o versículo, um desses versículos aqui, o 3, diz assim, ó, e dar-lhe-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. E é exatamente esse caminho que a gente está indo. Porque chega um momento que ele diz aqui no capítulo 3, porque eis que o Senhor dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio. Beleza, analogia é para nós, né? Porque está tirando. O Brasil agora pegou 5 bilhões da China e vai ter que pagar a 15%. Significa que em 2025 ele tem que pagar 600 milhões para a China. Eu achava que ele tinha vendido a Amazônia, mas não. Ele pediu emprestado e ainda deu a Amazônia. Foi assim que ele fez. Então a gente vai a cada ano nós vamos ter que pagar 600 milhões. Porque ele pegou 5 bilhões da China a 15%. Tá legal pra caramba. Então ele diz aqui, ó, Judá tirará, no capítulo 3, 1, né? Tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, e todo o sustento de pão, a todo o sustento de água. Quer dizer, a própria estrutura da sociedade, ele diz que ele iria ruir, né? O poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião. Ele está dizendo aqui que pessoas capazes vão ser removidas. Pessoas que naquele momento ali de gastança, em que eles estavam envolvidos no que não deviam, né? Essas pessoas que eram capazes, Deus vai remover elas, né? O capitão de 50, o homem respeitável e o conselheiro e o sábio entre os artífices, e dar-lhe-eis meninos por príncipe, e crianças governarão sobre eles, e o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o próximo, e o menino se atreverá contra um ancião, e o vil contra o nobre. A gente está caminhando para isso. Se já não está um pouco assim. E a mulher disse assim, olha, eu disse terminantemente para a empresa que não contratasse. Aí voltou lá para o Senac, que ela diz, né? Voltou lá para o Senac e perguntou que tinha que fazer alguma coisa, que esses meninos tinham que ser ensinados para fazer alguma coisa, porque não tinha condição. Então, essa é a situação que a gente está. Presta atenção. O cara do INSS disse que vai ficar insolvente. Já vai ficar insolvente. Tem que entender, não nasce crianças para poder crescer e sustentar os velhos, e as pessoas, por causa das benesses da saúde, estão ficando mais velhas. Isso vai dar muito mal. Isso não vai acabar bem. Você entendeu o quanto é a responsabilidade do povo de Deus de ficar ciente disso tudo, né? Então, eu vou acabar aqui, que eu estendi demais. Então, vamos acabar. Mas vamos orar e a gente vai se dividir para a oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pedimos que possamos entender a gravidade da nossa situação, para que nós possamos, Senhor Deus, através da fidelidade a Ti, Senhor, verdadeira fidelidade, verdadeira dedicação à Tua obra, Senhor Deus, e a Ti, Senhor Deus, com humildade no coração, possamos, Senhor Deus, ter misericórdia, Senhor Deus, para essa nação. Pela nossa fidelidade, o Senhor possa poupar-nos, Senhor Deus, de algum problema. Sei também, Senhor Deus, que os que forem fiéis a Ti na destruição ou na prosperidade, o Senhor sempre os livrará do mal. E nós temos essa consciência, Senhor Deus.
Mas nós pedimos que haja pessoas, haja quórum, Senhor Deus, como se fosse para Sodoma e Gomorra, mais de 10, mais de 50, pelo menos, nesse país, e nessa civilização, para que nós possamos ver ainda, Senhor Deus, um crescimento, Senhor Deus, um avivamento da Tua obra, Senhor Deus, nas nossas vidas e nas nossas nações. Pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Acho que passou demais, né?